Oh, Deus, olha só. Nós temos que aprender a viver as nossas vidas, independente do que o povo fala, faz ou age. Porque de todo jeito o povo vai falar da gente. Se você faz bem feito, o povo fala, por exemplo, você está numa igreja, aí você dá o seu melhor, aí o povo fala, tá querendo ser a pastora ou o pastor. Aí se você faz mais ou menos, o povo fala, nossa, faz as coisas mais mal feitas. Se você falta, né? Ai, não tem compromisso. Se você vai sempre, ai, santarrão. Entendeu? De todo jeito, se você é, anda com pessoas de poder aquisitivo elevado, ai, tá querendo ser rico. Se você anda com gente bem simples, assim, ó lá, né? Todo jeito o povo fala. Então, temos que trabalhar a nossa mente, focar no que Deus tem para nós, focar em nós mesmos e vida que segue, tá? Porque se a gente for ouvir parente, se a gente for ouvir amigos, se a gente for ouvir colegas conhecidos fofoqueiros e todo mundo, a gente pira na batatinha. Então temos que estar alicerçado em Cristo, fazer a vontade de Deus e aquilo que a gente se sente bem diante da direção de Deus. E o mais, vida que segue. A gente fica doido. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, seja conosco. Fala na palavra da revelação, da entendimento, da interpretação em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, você vai encontrar pessoas a seguinte, que não te apoia em nada. Mas se você começar a fazer algo, as pessoas que deveriam te apoiar vão te perseguir. As pessoas que deveriam pelo menos ficar no canto delas vão se levantar, se unir outras pessoas para te derrubar, para tentar destruir aquilo que você está querendo fazer ou vai fazer. Então, entenda, tem pessoas que vão se levantar contra a sua vida para te desanimar, para te frustrar, para te abater, entendeu? Mas são poucos os que vão se levantar para te apoiar, para te instruir. Então, foque em Jesus. Foco tem que ser Jesus, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o seu chamado. Quando você vive o seu chamado, você não tem paz, porque de todo jeito você vai passar por perseguição. De todo jeito. Se você não fizer, você vai passar. Se você fizer, você vai passar. É melhor você passar por perseguição fazendo a vontade de Deus do que não fazendo. Porque se você está fazendo a vontade de Deus e está tendo perseguição, quem te justifica é Deus. A palavra vai nos dizer que Jesus é um advogado fiel e o nosso Deus é um juiz justo. Então, coloque as pessoas diante de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado. O Senhor ele vai dizer na palavra que esta peleja não tereis que pelejar. Né, que nós temos que calar e o Senhor vai pelejar por nós, né? E vamos ver o trabalhar de Deus. Então, apenas faça o que Deus tem mandado para você e o que te faz bem. Amado, se você ficar pensando o que o povo diz, o que o povo acha, o que falaram, você não vai ficar bem. Eu não sei com você, mas comigo, mano, nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos e ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Tem coisas que nós não temos que pelejar, só apenas confiar e a vitória é nossa, porque o Senhor é conosco, amado. Não fique preocupado, mas tenha sabedoria e tenha autoridade e lute pelo que Deus tem para você. E há um tempo determinado de Deus para todas as coisas também, viu, amada? É preciso saber o tempo e agir, tá? Mesmo em meio às dificuldades. Mas eu tenho aprendido que eu já sofri muito, preocupado com o que disseram, com o que dizem, com o que falam, mas eu descobri que eu apenas tenho que obedecer e descansar e confiar. E nós precisamos trabalhar o interior, a nossa mente, para a gente não ficar, entendeu, ansioso, com medo, perder o sono, perder a saúde.
Entendeu? Vamos lá, a palavra de Deus diz assim no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versos 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem tanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, nossa vida era mais importante do que, né, a alimentação. E o nosso corpo é mais importante do que as vestes. Então, nós não devemos ficar ansiosos exatamente com nada, porque Deus é o nosso sustento e a nossa fortaleza. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? As aves do céu não trabalham e nós temos muito mais valor do que elas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e se Deus cuida dela, né, Deus também cuida de nós. Outro dia, né, em parênteses aí, eu estava em uma casa e, amados do Senhor, chegou um rapaz lá, mas um homem já, né, tão atribulado, porque super, assim, atribulado mesmo, porque um dizia, você não pode fazer isso, outro dizia, você não pode ir aí, você não pode não sei o quê, você não pode não sei o quê, você não pode ir para tal lugar, você não pode. E as pessoas esquecem que as outras têm desejos, sentimentos, pensamentos, têm os sentidos da vida e que têm suas próprias vontades, e que Deus também fala com quem quiser, desde que a pessoa seja sensível à voz de Deus, obediente à voz do Espírito Santo, né, dê lugar a Deus. Por exemplo, às vezes a pessoa tem que dizer assim, eu quero que você vá por aqui, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça... Amado, que perturbação. Quando as pessoas ficam falando na sua orelha sem parar, né? Minha filha, Deus revelou, já mostrou, porque Deus falou que minha filha vai fazer faculdade, Deus já mostrou qual é a área que ela vai fazer, eu orei a Deus, perguntei, Deus revelou. Olá, Janissa, paz do Senhor amado. E minha filha já tinha feito uma pesquisa, qual as profissões que mais paga, qual, né, e ela tinha visto qual, né, as profissões que mais ganha bem e tal. E ela falou, mãe, o que eu gosto de fazer não paga tão bem. Aí eu falei assim, mas filha, mas não é o que Deus tem para você? Ela é. Falei, então pronto. Quem nos garante o nosso sustento é Deus. Aí vem os atribulados, sempre tem. Tem gente que vem, pergunta e se envolve e dá uma opinião negativa. Mas recentemente chegou alguém e perguntou para minha filha, você pretende fazer faculdade? Pretendo. Qual área? Minha filha falou, sério, essa área aí, entendeu? Primeiro, você que vai pagar? Não. O dom é seu? Não. Você que dá o dom? Não. O chamado é seu? Não. Então vai cuidar da sua vida. Entendeu? Vai cuidar da sua vida. Aí a pessoa não terminou nem o ensino médio. E quer opinar na área que a minha filha, Deus escolheu para se formar. Você está vendo por que nós não devemos ficar preocupados com o que os outros dizem? Deus não é verdade, Priscila? Deus não providencia. Irmãos, é Deus. Eu falei para começar, minha filha, a sua área, o que... Não querendo desclassificar, amado, mas só rico que tem visão para isso. Não entendemos do trabalhar de Deus, mas sabemos que Deus trabalha. Olha, às vezes assim, a forma como Deus trabalha na vida de um é diferente da vida de outro. Tem a questão da medida de fé, tem a questão do quanto você estuda e interpreta a palavra, tem a questão do quanto você ora, tem a questão do quanto você jejuma, o quanto você está próximo de Deus. Porque tem gente, mano, que você conta um mistério assim tão grande e a pessoa... Aí tem gente que às vezes você lê um versículo bíblico e a pessoa já começa a chorar, sente a presença de Deus de forma extraordinária. Olha, Deus faz o sobrenatural, mas então assim, resumindo, Deus te chamou. Faça o que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para ser advogada, seja advogada. Se Deus te chamou, né, para você atuar nessa área, né? Chamou para você ser médico, seja médico.
Se Deus te chamou para ser missionária, seja missionária, chamou para ser pastora, seja pastora, chamou para ser professora, seja professora, cantora, seja cantora, o que não importa. Se Deus te chamou para você ficar no anonimato intercedendo, Ele vai dar recurso do mesmo jeito. Então, tipo assim, quem sustenta é Deus e tudo tem um propósito. Cada um de nós vemos para a Terra com um propósito divino. Então, nós temos que fazer aquilo que Deus tem, não o que as pessoas querem. Por que tem muita gente com depressiva, muita gente frustrada? Oi, Cris, a paz amada, quanto tempo, minha linda? Por que tem muita gente frustrada? Porque os pais, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, vá ali, vai com uma parente, não sei o que, você não pode fazer assim, você pode fazer assim. Gente, que perturbação. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. Então, assim, deixe cada um viver aquilo que Deus tem. E você que não sabe ainda qual é o propósito de Deus na sua vida, ore, busque. Tem testes na internet, procure um coach, entendeu? Procure alguém para te orientar e faça aquilo que Deus tem. Não faça só por dinheiro, não, viu, mãe? Por isso tem muito profissional ruim. Tem muito profissional que trabalha só pelo dinheiro. Vamos supor que faz uma greve aí e as pessoas que pagam aquele profissional. Pronto, acabou. Você trabalha só pelo dinheiro. Se alguém fizer greve, o trabalho dele vai ser horrível. Deus é Deus de providência. É verdade, Zezé. Deus é Deus de recurso, providência. Deus. E quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, mas você faz por amor. E você faria até de graça. Só que Deus te recompensa, entendeu? E aí tipo assim, o dinheiro é uma consequência. Agora, quando você faz só por causa do dinheiro, meu amado, é terrível. Porque você não se sente bem, você se sente frustrado. E se você não fluir, aí pronto, misericórdia, né? Vamos lá, versículo 27. Aí diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? Então, nós não podemos alterar nada, né? Nós temos que confiar no Senhor e descansar em Deus. Eu queria ter, sei lá, 1,70 m, eu tenho 1,56 m, eu teria querido ter 1,70 m, não tem como aumentar? Não tem. Então, glória a Deus pelo meu tamanho, estou feliz por isso, e glória a Deus, e pronto. E quanto ao vestuário, porque andas ansiosos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Irmãos, uma vez eu vi uma rosa, vi uma rosa, era bem perfeita, mas com as cores perfeitas, a textura da pétala dela, nossa, maravilhosa, cor linda, tudo muito bonitinho. Eu falei, meu Deus, como que Deus é um artista, né? Como que Deus é maravilhoso, é perfeito, ele não erra. Mas ainda assim, nosso Deus, ele é especialista em tudo e ele tem um chamado para cada um de nós. Então, se a palavra aqui está dizendo que Deus cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de mim e de você? Não vai nos vestir? Vai, amado. Vai, ele cuida. Só que temos que confiar. Tem gente que uma ansiedade tão grande, um desespero tão esquisito que não confia. Não, amado, confia, descansa. Trabalhe a sua mente, não deixe os outros dominar. Não deixe, olá Aparecida, paz do Senhor, amado. Não deixe as pessoas dominarem você. Aprenda a dizer não. Tem gente, amado, que jura que todo mundo ama. Eu sou bonzinho ou boazinha, todo mundo gosta de mim. Gosta nada. Gosta da sua utilidade. Deixa de ser útil. Feche as portas para algumas pessoas. Para você ver se essa pessoa não some da sua vida e não entra em contato mais com você. Ela só é boazinha com você porque está desfrutando usando algo seu. No dia que você disser, olha, sinto muito, mas dessa vez eu não vou liberar isso para você, não. Vou liberar esse acesso, né? Seja a casa, seja um bem, para você ver quem é quem. Então, amada, você jura que você é amado, é amada. Amada porque está sendo útil. Deixa de ser útil. Aprenda a dizer não, para você ver se você vai se decepcionar com a realidade. Então, por isso que nós temos que servir a Deus.
Porque com Deus nós vamos fazer o que gostamos, debaixo da direção dele, e tudo vai fluir mesmo em meio às lutas. Olá, Luísa, paz do Senhor. Seja bem-vindo. Ó. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, se Deus cuidar do campo, vai cuidar das nossas vestimentas também. Não andei, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não temos que ficar inquieta, amado, com essas coisas, porque quem envia é recurso. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessita de todas essas coisas. Então, Deus... Bom, que bom, Luiz, é bom ter você aqui, amado. Quando eu vejo você livre, na bicicleta, eu falei, eita, coisa linda, né, Luiz? Né? Bonitinho, você é uma benção, Luiz. Glória a Deus pela sua evolução, né? E pela evolução da sua mãe também. Vamos voltar aqui. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessita de todas essas coisas. Deus, Ele sabe do que eu e você precisamos, amado. Deus, Ele sabe, Ele não vai deixar faltar. Nosso Pai Celestial sabe e procura. Você quer mas coloca diante de Deus. Você quer algo, você fala, Senhor, eu estou precisando disso. Pai, se for da tua vontade, me abençoa com essa coisa. Vamos supor, uma criança quer uma bola, uma bicicleta, um brinquedo, coloca diante de Deus, apresenta a Deus em oração. Um adulto, uma pessoa adulta, coloca aquilo que você quer, seja casa, carro, casamento, saúde, profissão, cargo, coloca diante de Deus, pede a Deus e pede, Senhor, se for da tua vontade. Não vai pedir desesperadamente, Deus, eu quero. Porque nem tudo que a gente quer, às vezes Deus quer que nós tenhamos. Então, Senhor, minha vontade é essa. Se for a tua vontade, Pai, abre as portas da direção, me diz o que fazer e me abençoa para que eu possa, né, para que isso seja manifesto, né, na minha vida, né, essa bênção, essa vitória. Então, pede para Deus com fé. A palavra vai nos ensinar que nós temos que pedir com fé e não duvidando, né? Se pedir com fé, crendo, receberemos, tá bom, meus amados? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o segredo aqui, irmão. O segredo está nesse versículo 32, tá? Mas buscai primeiro o reino de Deus, primeiro, as coisas do alto, mano. Primeiro as coisas do alto, buscar primeiro o reino de Deus, as coisas do alto, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você busca primeiro Deus, as coisas de Deus, e as demais coisas, mano, vai acrescentar. Deus vai acrescentar em nossas vidas. Não, tem gente que é tão bajulador de pessoas de cargo, né, seja qual for a hierarquia ou a posição que ela exerce, puxa tanto o saco, né, mas se você está buscando a Deus e você tem sabedoria divina, o que Deus tem para você vai se cumprir no tempo de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, amado, vai ser acrescentado em nossas vidas. Mas temos que crer, temos que confiar, temos que conhecer a Deus, amado. A gente precisa conhecer a Deus para receber as vitórias. E é Deus que dá. É Deus que dá. Quando Deus ele quer abrir as portas, ele abre. Quando Deus está tratando com a gente, amados, não, você pode fazer o que for. Vamos supor, você já viu crise financeira? Já viu quando a pessoa chega na crise financeira, uma coisa que quebra, outra coisa que se vai, às vezes o nome está sujo, né? E aí você acha que aquilo ali é demais para você limpar o nome, você não consegue cartão de crédito, não consegue ninguém que financie nada para você, você se sente assim, num deserto, né? Você fala, meu Deus, que negócio que é isso? Mas quando Deus fala assim, sou eu, Deus, que estou limpando o seu nome, aí pronto. Você consegue desconto. Irmãos, hoje eu paro para observar, porque Deus falou que ia limpar meu nome. E quando eu olhei, eu entrei em desespero. Quando eu entrei nos órgãos de proteção e olhei e falei, Jesus, entrei em desespero.
Aí eu falei, Jesus, como que vai conseguir tudo isso aqui? E Deus foi colocando, tocando no coração dos donos das empresas. Tá bom, Manuel, depois deixa eu seguir você de volta. Eu sigo, depois eu tiro um tempinho depois da live e vou seguindo todo mundo. Aí, assim, eu fui vendo o trabalhar de Deus, aí Deus não deu, uma empresa deu desconto. Olha, foi coisa linda do alto, Mago. E assim, eu só não recebi mais desconto ainda, porque quando uma empresa, o cara devia R$ 4.000 e ela fez por 199. Quando eu olhei, eu falei assim, isso é bom demais para ser verdade, porque essa empresa ficava me ligando, me ligando, me ligando. Eu falava, olha, eu reconheço e eu quero quitar essa dívida com vocês, mas no momento esse valor excede minhas condições. Eu preciso que vocês tenham um pouco mais de paciência. E aí, o povo deu, depois apareceu lá uma proposta, R$ 198. Aí eu olhei e falei, nossa, de 4.000 por 198. Eu falei, é bom demais pra ser verdade. Eu ignorei. E declarei, ó, tá vendo a palavra da gente? A gente tem que tomar cuidado. Aí não paguei na hora. E depois, no outro dia, eu falei, eu vou pesquisar isso, porque Deus falou que ia limpar meu nome. Então vou ver. Quando eu entrei no outro dia, tava lá de novo. Já era com 90, não sei quantos por cento de desconto, porque eu pagaria com 198. Aí no outro dia era com 85, parece, se não me engano, de desconto. Aí quando eu fui ver, aquele que eu ia pagar só com 198 tinha desaparecido. Irmãos, vocês estão aí? A live tá de pé, porque meio que deu uma travadinha aqui. Eu preciso de um feedback da parte de vocês. Fala aí comigo, manda um like, manda um oi, um amém, um glória a Deus, um tô aqui. Ah, tá bom, obrigada, Priscila. Por isso que é importante vocês estar interagindo para que eu possa saber, porque às vezes a live trava, né? Aí também não tem muito o que fazer, porque quando a live trava é a internet que dá uma falharinha. É só uma questãozinha de tempo já que ela volta, tá bom? Então, aí veio as propostas, sabe, Priscila? Aí veio as propostas assim extraordinárias, sabe, para a glória de Deus. E eu comecei em março, acho que foi março, aí março, foi a março, abril e maio, março, abril e maio. Irmãos, assim, eu consegui pagar, sabe? Eu consegui, para a glória de Deus, glória a Deus mesmo, amado do Senhor Luiz. Aí eu consegui pagar, foi coisa assim extraordinária. Aí, olha, só que eu perdi um pouquinho da bênção ainda, porque a empresa que fez por 198, eu achei assim, é bom demais para ser verdade. Aí eu não paguei na hora. Né? Não tomei posse, não imprimi o boleto e não fui conferir, eu apenas duvidei. Aí quando eu entendi, né? Quando eu entendi que eu poderia, Luiz, você está pedindo para subir na janelinha, mas se é de menor, Amado, se você subir, teria que subir com a sua mãe, com o adulto junto, porque se for um menor, olha, que legal, vi uma mensagem aqui agora. Aí, porque tem as diretrizes, mas fica tranquilo. Mensagem você pode mandar à vontade, mas subir na janelinha, aí vai aparecer seu rostinho, por você ser menor, não pode. Então, povo de Deus, pedi-lhe a oportunidade porque eu vacilei, ainda declarei que era bom demais para ser verdade. Aí, outro dia veio uma mais cara e foi para R$ 400. Foi para 398. Aí eu fui conferir, eu falei, essa oportunidade é boa, de 4.000 ficou 398. Aí tentei negociar de volta 198, pedi oportunidade. Então a gente tem que vigiar, porque, irmãos, nós, por mais que nós tenhamos fé e cremos no Senhor, amados, nosso Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, porque eu vi quando Deus mandou, em janeiro, foi julho do ano passado, quando Deus mandou vir para cá. Que Deus falou assim, anuncia as coisas, põe à venda. Mas eu não vendi tudo, num único dia. Que isso? Eu não vendi tudo no único dia, por quê? Eu não vendi tudo no único dia porque eu não tive fé.
Porque, assim, eu sabia que eu ia vender, mas só não imaginava que seria tudo no mesmo dia. Aí apareceu ali 2 compradores, amado, que só não levou tudo, porque eu não tive fé. Amado, às vezes a gente pede para Deus e não está nem preparado para receber. Se Deus te desse hoje tudo que você está pedindo, você estaria preparado para receber? Às vezes a gente não está. Às vezes a gente pede, e às vezes a gente não está. E Deus às vezes tem tanta coisa pra gente, porque assim, quando vem bênção, irmão, também vem luta. Deus manda bênção, mas vem umas lutas. Aí você, por exemplo, você pede uma empresa. Deus te dá recursos para abrir empresa. Aí você tem que ter ousadia, coragem, lutar contra os invejosos, ser perseverante, procurar fornecedor. E, Cássia, paz amada, procurar o ponto. Aí vem as pessoas que não vai dar certo, não vai conseguir. Você tem que tomar posse e ainda tem que ter pensamento positivo e agir para aquilo se cumprir. Então, assim, se Deus der um monte de vitória, vai vir umas pequenas lutas aí junto. Você está pronto para receber sua vitória sem murmurar e fazer acontecer e não olhar para as lutas? Porque vem luta, mano. Vem lutinho. A luta não vem de Deus, a luta. Vem da inveja, vem da perseguição, vem do inimigo querendo frustrar a pessoa desistir. Tudo bem, Cassinha? Seja bem-vinda, serva de Deus. Então, vamos lá. Então, o segredo de tudo é buscar primeiro o reino de Deus. Tem gente que, às vezes, por exemplo, paga aluguel, né? Aí, um medo, glória a Deus, que você está bem, amada Cássia, um medo de ficar desempregado. Irmãos, confia no Senhor. Simplesmente confia em Deus e veja a direção que Deus tem para a tua vida, que Deus, Ele cuida, Ele sustenta e Ele provê. Ele faz. E se alguém se levantar, Ele também vai tratar. E por isso que a gente tem que aprender a ter domínio próprio, ter autoconhecimento para aprender a lidar com as situações, as adversidades do dia a dia. Porque às vezes a pessoa tem luta no casamento, às vezes tem luta financeira, às vezes tem luta com parentela, às vezes tem luta com ex-namorado, ex-namorada, ex-esposo, ex-esposa, entendeu? Aí a pessoa às vezes não cuida nem e fica dificultando a sua vida. Aí tem vizinho que não faz nada, que fica parando a vida dos outros. Aí vem essas lutas. Se a gente não tiver um domínio próprio, né, não tiver o fruto do Espírito Santo dentro da gente, a gente fica pirado. Então, por isso que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. Porque buscando as coisas do alto, você vai ter o fruto do Espírito Santo aí sobre a sua vida. Luiz, sua mãe está assistindo a live contigo aí. Se ela tiver, fala para ela aqui, ó. Mandei um abraço. Né? Receba um abraço aí meu e receba um abraço do Espírito Santo de Deus. É bem querida, em nome de Jesus, vocês dois. Aí vai dizer assim, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquietei, pois pelo dia de amanhã. Tem gente que só falta pirar. Vai sair agora não. E aí, não vos inquietei, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Todos os dias nós vamos ter umas lutinhas para resolver. Hoje eu fui resolver algo. Aí eu vi a pessoa assim querendo dificultar, né? Eu me posicionei e falou, eu vou resolver isso hoje. E vou resolver. E vou buscar os meus direitos e vou resolver. Eu me posicionei no instantinho e resolvi. Tem coisas que nem precisa da gente ficar estressado. Só precisa da gente se posicionar. Para que a gente venha ser respeitado, mostrar que conhece os direitos e fazer o que precisa ser feito na hora e no tempo certo, né, amados do Senhor? Então, em tudo, né, como diz os provérbios, ele fala que o princípio de tudo é a sabedoria, é temer ao Senhor. Temer ao Senhor. O princípio de tudo, quer ter sabedoria, o princípio de tudo é temer a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, em todas as coisas. Depois buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus basta cada dia, Senhor. Tem gente que está preocupado quando
com o TCC, e às vezes a pessoa ainda está num segundo ou terceiro módulo ainda na faculdade. Não está nem concluindo ainda, está ainda nos anos iniciais. Tem gente que está preocupado se algo vai ser ou não vai ser aprovado. Tem gente que está preocupado com... Irmãos, Deus, ele permite situações nas nossas vidas. Deus também permite problema. Porque é nos problemas que a gente cresce. É nos problemas que a gente amadurece. Conhece alguém aqui? Sim, Priscila, que está preocupado, né? Lá na frente. Irmãos, assim, igual quando você vai casar. Às vezes você vai casar e Deus fala assim, que Deus está no controle, que é eu. Tem que confiar. Precisa aprender a confiar. Porque quando tem que dar certo, vai dar certo. Você tem que fazer a sua parte no tempo certo. E vai dar certo. E confiar e descansar. O foco é o que eu... Por exemplo, uma coisa interessante é anotar as coisas diárias que você tem que fazer. Diário. Você anota hoje, coloca, sei lá, por exemplo, se eu tiver compromisso cedo, para eu dormir bem, eu durmo maravilhosamente bem, graças a Deus. Durmo de dia, durmo de noite, nunca qualquer hora, eu durmo bem. Para eu dormir bem e não ficar acordando a todo momento com medo de perder a hora, eu ponho o celular para despertar. Entendeu? Eu ponho o celular para despertar. Por exemplo, se eu quero acordar às 7 horas, eu coloco o celular para despertar às 7. Se eu quero acordar às 6, e pronto, aí eu durmo. Por exemplo, às vezes eu acordo 4h30 aqui, né? Fim de semana, sabe para quê? Para ir correr. Acordo 4h30 da manhã. Mas se eu não colocar o celular para despertar, toda hora eu fico pensando, será que tinha 4h30? Será que tinha 4h30? E eu não durmo direito. Então eu coloco para despertar 4h30, desperto, vejo quanto tempo leva para fazer o que tenho que fazer, para encontrar com a pessoa, para ir correr. E pronto, entendeu? Mas se eu não colocar, eu não durmo. Então você tem que ver assim, o que tira a minha paz? Se eu não colocar o celular para despertar, eu não vou dormir direito. Se eu não vou dormir direito, então eu tenho que fazer o quê? Colocar o celular. É o que foi, meu? Ficou chateada com a Sara. Tem que colocar o celular para despertar. Tá bom? Beijo. Boa noite, Luiz. Dorme com Deus. Amanhã de segunda. Amanhã eu tô de volta aqui. Tá? Amanhã às 9 horas da manhã eu estou online, mas é no YouTube. E às 21 estou de volta aqui no TikTok. Tá bom? Um abraço. Boa noite. Dorme com Deus. Até amanhã. Em nome de Jesus. Um abraço para sua mãe amada. Então eu coloco o celular para despertar no horário e durmo e falo, vou dormir. Na hora certa ele vai fazer barulho e eu acordo. Eu acordo antes, amado. Acordo antes, quando é umas 3 horas, 2 horas, o Espírito Santo me desperta para me orar, para me levantar, para estar orando. Levanto, oro, aí durmo de novo, falo, vou dormir, vou descansar e vou orar. Amados, vocês que estão buscando crescer espiritualmente, anote o que Deus revela, tá? Porque se a gente está buscando muito, tem noite assim, nossa, que Deus dá tanta revelação, mas tanta revelação. Anote o que Deus revela. Se Deus deu música, levante a nota logo. Se Deus nomes, levanta, projeto, enfim, anota. Anota, depois você deixa, depois você esquece. Não lembra, não. Aí você pedir de novo, Deus não mostra, não. A mesma coisa, não. E o tempo é de Deus. O tempo é de Deus, mas eu tenho que descansar. Sabe por quê? Ó, uma coisa eu aprendi. Todo jeito, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos partir. Nosso tempo aqui é passageiro. Sou ansiosa, prejudica. Você tem um negócio de corda? Não, meu filho, não. Todo jeito a gente vai partir. Então, tipo assim, aprendi hoje. Eu vou fazer hoje o que precisa ser feito hoje. Eu vou fazer da melhor forma possível. Né? Por exemplo, eu malho de segunda a sexta. Hoje eu não fui malhar porque eu fui resolver um negócio. E como era prioridade resolver algo, eu falei, eu vou focar nisso e vou resolver isso. E foquei. E resolvi. Aí tinha uma outra coisa que é para amanhã. Aí já mandei mensagem para quem tinha que mandar e fiz e tal. Aí assim, a pessoa que eu vou ter contato amanhã é uma pessoa meio chata. Mas eu falei, eu vou procurar estou dentro dos meus direitos e vou fazer o que precisa ser feito e vou dormir e pronto. E amanhã eu vou estar lá e acabou. Né? Porque se a gente parar e se limitar por causa do jeito que as pessoas tratam a gente, do jeito que os outros falam, a gente para, mas a gente não vence. A gente para no tempo. Então, faça aquilo que é de direito seu, vontade sua,
Mas do que eu vejo hoje, a ousadia, que eu acho até abusivo que o povo tem, chega a ser desagradável, mal educado, arrogante. E às vezes a gente, né, age por educação, por respeito e tal. Eu vejo gente assim, nossa, chega a ser irônico, a falsidade, a arrogância, a soberba. Eu não quero compactuar com essas coisas. Não é meu perfil, não quero, acabou e pronto. Mas às vezes a gente se sente ferido, é como se a gente estivesse no meio de lobos mesmo. Tá? Mas tem que aprender a dominar a emoção, aprender a dominar a ansiedade, Priscila, é terrível. Né? Todo mundo tem ansiedade, né? Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem medo. Mas tem uns que é tão ansioso que perde o sono, o que não come, o que come demais, ou que vai no banheiro a todo momento, né? Ou treme, ou gela, ou soa, né? Vai transpirar muito mais. Prejudica, tem que aprender a controlar, senão vai desencadear problemas físicos, de saúde. Você pensa demais, tem medo, tem que controlar. Isso, a mentoria seria excelente, entendeu? Uma mentoria seria excelente. Pois tem gente que come muito, tem gente que não consegue comer, tem gente que dá gastrite, tem gente, então, tipo assim, aí se come muito, corre risco de exceder o peso. E depois, para emagrecer, o pensamento, então, para você tem que controlar a sua mente. Augusto Cury, ele diz assim que o homem ele consegue administrar uma empresa, consegue ser CEO de uma empresa de grande porte, mas não consegue ser CEO de si próprio. Tem que aprender, amada. Tem que aprender. Para isso tem livros, mentoria. Mentoria é excelente, é melhor que livros. Por quê? Com a mentoria, você vai ter alguém para te ouvir, que vai observar você e vai te dar dicas de como você fazer e o que fazer e qual livros ler e, né, qual livro, qual filme, o que você tem que fazer, vai te dar exercícios para você fazer. E aí e também essa pessoa vai te ouvir. E como a gente, por exemplo, somos cristãos, além de ouvir, vai orar, vai conversar, vai ouvir, vai orar. E só o livro, a pessoa tem que ser mais determinada para ler, entender e aplicar. E quando você cresce intelectualmente, espiritualmente, quando você cresce, meio que você tende a ficar mais só, porque a população ela é leiga de conhecimento, elas não buscam, não se interessam por crescimento intelectual, sabe? Nem muito espiritual. Então, às vezes, e as pessoas que elas crescem, elas também começam a valorizar mais o tempo, porque ela vê que tempo é muito precioso, mais precioso do que dinheiro, porque tempo não se recupera, tempo perdido. Aí a pessoa, hoje, ó, por exemplo, hoje eu não me sinto só, eu aprendi a ficar eu com Deus e comigo mesmo. Amo, nossa, às vezes é porque não acontece isso, mas também tem que ser para um lugar bom. Por exemplo, em São Paulo isso aconteceu tipo umas 3 vezes. Meus filhos às vezes foram para casa da minha irmã, igual, por exemplo, passar Natal e eu fiquei em casa sozinha. Eu não fui. Irmã, pensa como foi bom. Eu amo meus filhos, mas assim, aquele fim de semana ali, eu e Deus. Nossa, dormindo, meditando, né? Lendo os livros, ficando à vontade. Nossa, mas é maravilhoso. Já tem gente que odeia ficar sozinho, né? Fica desesperado. Ai, fica desesperado e fica ansioso, aí come demais. Eu não. Às vezes nem consegue nem dormir, né? Fica sozinho, para dormir, tem relaxar e descansar e não consegue. Mas isso tudo vem do autoconhecimento. Tem que ter autoconhecimento. E aí, o autoconhecimento, continuar buscando o Senhor acima de tudo, porque ele precisa do fruto do Espírito Santo. Vai dizer aqui, ó, o que o fruto do Espírito Santo, ó, mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, né? Você tem gozo, alegria, né? Paz, você tem que ter paz consigo mesmo, mesmo em meio à tribulação.
paz, longanimidade, que ansioso não tem, né? Benignidade, bondade, mansidão e temperança. Precisa equilibrar, ter todo esse equilíbrio. E a gente consegue. Jejum, oração, pedindo para Deus, mentoria. Olha como eu cresci com as mentorias, mas eu faria. Agora eu já estudo, né? Depois que comecei a estudar, fazer as mentorias, não tenho parado de estudar. E hoje eu consigo instruir, ajudar as pessoas, tem meus cursos online, tem as lives aqui, porque hoje eu transmito aquilo que eu aprendi, o que mudou aqui. Hoje eu passo para vocês. Tem gente, amada, que vai ficar 20 anos só assistindo, não vai mudar nada, porque não põe em prática. Eu vi que tem gente que se diz que é bom em tudo, faz tudo, sabe tudo, não sabe nada, não muda nada, você não vê resultado nenhum. E já tem gente que às vezes não sabe nada, parece, né, tipo assim, entre aspas, não tem nada e daqui a pouco a pessoa dá uma subida na vida, uma alavancada, uma transformação, porque ela absorve, pratica e tem resultado. E a mudança primeiro é aqui, depois reflete no exterior. É isso aí, mas não ande ansioso com coisa alguma, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas vai ser acrescentada em nossas vidas. Amém? Vamos orar, povo de Deus? Roubado, tem gente que não busca ter raiz, ter estrutura. Tem gente que não firma na fé. Não firma, não tem uma constância com Deus. Por exemplo, aí só busca Deus só na hora da prova. Só busca Deus só na hora que tá mal. Melhorou, se afasta. Aí piorou, busca Deus. Aí melhorou, se afasta. E não é assim não, mas Deus é um relacionamento. Íntimo, inseparável, e diário e constante. Porque ele vai dar direção, até mesmo em meio a essas tribulações. E se tem uma coisa que na vida tem, é tribulação. E não é só nós, não. Entendeu? Olha quantos problemas Moisés teve para tirar o povo do Egito. Tá? Se você for ver, olha quantos problemas o José teve até governar. Imagine ele como governador também. Entendeu? Então, olha Davi quantos problemas teve para se tornar rei durante o período de reinado também. E Jesus, o problema que ele teve quando ele estava aqui na terra, ele curando, libertando, transformando a vida de pessoas e os religiosos sufocando ele. Então, sempre vai ter problema. Nós temos que aprender a ter paz, mesmo em meio aos problemas. Olá, Lúcia Cross. Lúcia Cross e suas metas. Vamos orar. Alguém quer oração? Digita aí, eu quero. Estou orando pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. E vocês, amados e amadas, servos de Deus, coloca meu nominho nas suas orações aí. Ora também. Quando for orar na madrugada, Senhor, visita a irmã Selma, abençoa ela. A vitória fortalece, usa, capacita mais, entendeu? Irmãos, o único super-herói é Jesus Cristo, tá bom? Jesus, ele sim, desceu à morte, ressuscitou, ele é Deus, ele sim. Então, né? Porque ser humano, mais usado por Deus que seja, é um ser humano. Com Cristo nós podemos muitas essas coisas, né? Todas as coisas. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita. Vamos orar pela Zezé, que ela falou da coluna, doendo. E depois a gente está orando pela Priscila e quem quiser. Né? Em nome de Jesus, vamos estar orando. Se Cristo comigo vai, eu irei. Vamos orar, Zezé?